complexidade refere-se sobretudo ao estudo multidisciplinar de interações entre variáveis. Nestes domínios de análise destacam-se sobretudo as suas componentes estática, dinâmica e auto-organizada. A complexidade estática retrata a performance como se fosse uma fotografia, utilizando sobretudo estatísticas quantitativas como, por exemplo, os totais de fora de jogo, os remates, posse de bola, faltas, cartões, etc. Estes dados, hoje em dia, são muito importantes para melhorar a qualidade de jogo e para que as equipas possam ter um maior conhecimento dos seus adversários. A complexidade dinâmica retrata a performance como se fosse um filme, neste caso dando particular importância à dependência da performance de determinantes variáveis, como pode ser o tempo de jogo, ou seja, um remate à baliza aos 10 minutos transformado em golo e outro remate transformado em golo aos 85 minutos de jogo. Podem ter consequências muito diferentes, apesar das suas inegáveis semelhanças. A complexidade auto-organizada retrata a performance como resultado de combinações e ações dos jogadores e configurações únicas de um ambiente, ou seja, de certa forma a performance é um pouco previsível, mas é treinável pelas modificações constantes desse mesmo ambiente. Um exemplo de golo de calcanhar, fruto de uma adequada percepção ambiental, mas que é irrepetível. Em função da forma como é entendida a performance, utiliza-se um modelo de análise constituído por 3 fases distintas. Fase 1, informação. Fase 2, conhecimento. Fase 3, competência. Na primeira fase, adquire-se informação vindo, registando e processando as variáveis que descrevem o comportamento individual e coletivo dos jogadores. Após esta primeira fase, é fulcral interpretar os dados, que basicamente consiste em dar significado a estes. Por exemplo, ter 50% de eficácia de passe pode ser bom ou mau, dependendo do contexto em que esta informação é retirada. Se as equipas do mesmo campeonato possuírem uma média de eficácia de 65%, naturalmente que é um aspecto a melhorar. O passo seguinte é integrar a informação de forma a permitir melhorar este ponto débil naquilo que é o planeamento do exercício de treino. Por último, mas não menos importante, surge a competência, que se refere à intervenção nas sessões de treino e na competição. Na sessão de treino, devemos refinar a capacidade de associar os comportamentos pretendidos a palavras ou ações-chave que os representem. Na competição, o treinador intervém relembrando esses detalhes. Podemos escolher uma imensidade de dados acerca do jogo. Contudo, a maior parte destas variáveis tem pouca utilidade prática, porque ainda não são indicadores de performance. Os indicadores de performance são variáveis combinadas que nos oferecem informação sobre determinados aspectos que caracterizam as performances de sucesso no jogo. Por exemplo, a percentagem de posse de bola no jogo de futebol é uma variável, mas não um indicador de performance, porque as equipas podem ganhar ou perder, jogar bem ou mal, com valores elevados ou baixos de posse de bola. Por outro lado, a percentagem de recuperações de bola é a característica comprovada das equipas com melhores performances, ou seja, não se consegue defender bem com valores baixos de percentagem de recuperações de bola. Desta forma, é sobre os indicadores de performance que devemos centrar as nossas análises. Por exemplo, os indicadores de performance podem dividir-se em defensivos, como por exemplo recuperações de posse de bola, ou ofensivos, por exemplo, passos certos. Os indicadores de performance defensivos e ofensivos podem ainda dividir-se em ofensivos individuais, como por exemplo perdas de bola, e coletivos, exemplos, sequências de finalização. Defensivos individuais, exemplos de desarmes, e coletivos, a pressão. Podemos ainda analisar 2 indicadores de performance um pouco mais subjetivos, mas muito importantes, a modulação tática e os esquemas táticos. No caso destes últimos, devemos analisar a forma como são executados.
A etapa final da fase da informação consiste em restar as variáveis que previamente selecionamos. Este é um processo fundamental para podermos comparar os dados, por exemplo, ao longo da época. Nos dias de hoje, são vários instrumentos disponíveis para realizar esta tarefa, como por exemplo o Dartfish EasyTech, que é um software que eu vos vou apresentar aqui. Na generalidade, este software tem 4 grandes potencialidades, sendo uma que é um software gratuito e de fácil instalação. É muito fácil utilizar o EasyTech. Existem versões para iPhone, iPad e dispositivos Android. Com este software podemos definir e registrar até 30 variáveis diferentes com um simples toque no ecrã. Essas variáveis podem ser ainda individuais ou coletivas de uma ou das duas equipas. Este processo pode ser realizado ao vivo e em tempo real ou ao posterior. Por exemplo, antes de um jogo podemos definir quais ações que queremos contabilizar e durante o jogo podemos quantificá-las e apresentá-las aos treinadores ou aos jogadores, quer no intervalo do jogo, quer no final do jogo. A análise ao vivo e a partilha de informação pode ser uma grande vantagem para corrigir ações ainda durante o jogo. Depois de termos as estatísticas do jogo, podemos partilhar essa informação com a equipa técnica e com os jogadores através do correio eletrónico. Para transformarmos as variáveis em indicadores de performance, que de facto tenham significado efetivo para representar os comportamentos do jogo, é preciso seguir o processo de normalização. Por exemplo, quando obtemos um valor de 83% de passes com sucesso, em 2 jogos diferentes, o que podemos inferir destes 2 resultados? O rendimento foi semelhante? À primeira vista temos tendência a dizer que sim. Contudo, sem normalizarmos este resultado a uma medida padrão, não os podemos comparar. De facto, a normalização vai permitir que isso ocorra, neste caso, porque vamos associar a percentagem de passes com sucesso ao tempo de posse de bola da equipe. Finalmente, podemos então ter uma ideia mais precisa do que representam os resultados. Como é evidente, o rendimento foi superior quando realizamos 83% de passes certos, quando a equipa tem a bola 48% do tempo total. Outras possibilidades de medidas para normalização noutras modalidades são, por exemplo, o número de posse de bola no basquetebol ou o número de rallies nos desportos de rede. Após a escolha das variáveis certas e da sua normalização, temos de ter em conta a sua variabilidade situacional, isto é, a situação em que se encontra ou se realizou o jogo vai influenciar as variáveis que estamos a analisar. Na generalidade, são 3 as fontes de variabilidade mais importantes. Em primeiro lugar, e provavelmente a mais importante, é a qualidade da oposição. Como sabemos, as equipas alteram o seu estilo de jogo consoante o adversário, principalmente se ele for de qualidade bastante superior. Por exemplo, ao analisarmos a posse de bola de uma equipa como o Deportivo da Corunha, quando joga contra o Barcelona, facilmente iríamos obter valores bastante baixos. Contudo, se fosse jogar contra o Celta de Vigo ou Saragossa, que são equipas equilibradas, os valores iriam ser com certeza muito superiores. O mesmo se passará com outras ações do jogo. Ou seja, devemos comparar o rendimento das equipas em jogo quando defrontam adversários de qualidade semelhante. Em segundo lugar, temos o fator casa, que é um aspecto que afeta os jogadores psicologicamente, pois quando se joga em casa, sente-se mais confiança pelos apoios dos seus adeptos, conhecimento das instalações, ou seja, temos melhor percepção de todo o ambiente do jogo e tomaremos melhores decisões, e finalmente pelo sentimento de defesa do território. Além destes fatores prejudicarem os jogadores que jogam fora, ainda tem em conta os incómodos das viagens. Por último, temos o status do jogo. Isto é, se a equipa em análise se encontra a ganhar, a perder ou empatar. Vários estudos confirmam que as equipas em desvantagem no marcador tendem a aumentar a sua percentagem de posse de bola. É o que se designa de estar a analisar episódios de jogar na iniciativa ou episódios de jogar na expectativa. Após selecionar os indicadores de performance, podem ser utilizados instrumentos de codificação de vídeo. O Longomatch é um software grátis que serve a esse propósito. Para a sua utilização, é necessário uma prévia seleção dos indicadores de performance, de forma a catalogar em vídeo as ações pretendidas. Então, para tal, utilizando o Longomatch, devemos aplicar os seguintes passos. Primeiro, iniciar um novo projeto.
Nesta opção, podemos selecionar o vídeo e identificar as equipas e os jogadores. Segundo, classificar os indicadores de performance. Nesta opção, separamos as categorias que vão permitir classificar as ações de jogo dos momentos pretendidos. E terceiro, colocar o vídeo a jogar e simultaneamente dividir este consoante os indicadores de performance atribuídos. Com tudo isto, obtemos um portfólio das ações de jogo que nos mostram a forma de atuação de uma determinada equipa. Os treinadores deparam-se muitas vezes com relatórios demasiado extensos e confusos sobre a equipa adversária e, face à falta de tempo, têm muitas dificuldades em selecionar a informação a ser transmitida aos jogadores. De facto, tendo em conta o pouco tempo de preparação que as equipas normalmente têm, é praticamente impossível anular todos os pontos fortes e explorar todos os pontos fracos do adversário, até porque não conseguiríamos. Desta forma, o treinador e o analista selecionam 3 ou 4 aspectos que consideram ter possibilidades de ter sucesso e treinam-nos. Ou seja, só selecionamos os aspectos que, de acordo com as características da nossa equipa, sejam prováveis de tirar proveito. De outra forma, poderá ser uma perda de tempo. Depois de analisar a informação, é necessário transmiti-la aos jogadores. Contudo, devemos ter em atenção que a informação que chega ao treinador não é a mesma da que chegará aos jogadores. Os treinadores têm que saber as movimentações preferidas dos adversários, as estratégias normalmente utilizadas, todos os pontos fortes, todos os pontos fracos, entre muitas outras coisas. Mas os jogadores não. Eles não precisam saber tudo. Temos de converter a informação que selecionamos em formato player. Este formato direciona-nos a informação para os comportamentos que se esperam. Isto é, não interessa transmitir aos jogadores aquilo que o adversário faz. Interessa-lhes transmitir, isso sim, aquilo que eles têm que fazer para contrariar o que o adversário faz. Mas como dizer-lhes e explicar-lhes aquilo que eles têm que fazer? Através dos treinos. Falar não chega. É preciso treinar esses comportamentos. Que adianta um jogador saber aquilo que tem que fazer, mas depois chega ao jogo e não consegue fazer? É preciso treinar. A transmissão da informação deve obedecer a 3 critérios básicos. Pertinência. A mensagem deve estar centrada na modificação de comportamentos tanto no treino como na competição. Ou seja, o que é preciso treinar. A objetividade. A mensagem tem de ser muito clara e independente da opinião de quem a apresenta. Por fim, a autointerpretável. De preferência, devemos utilizar imagens que representem a modificação de comportamentos que queremos induzir. Desta forma, o público rapidamente alcançará o objetivo pretendido. Destacamos também o cuidado que devemos ter na escolha das cores. Vermelho, cor forte, muitas vezes associada a respostas negativas. Azul, muitas vezes usada como fundo. Verde, cor sugerida para treinadores e educadores. Sempre que possível, os exercícios das sessões de treino devem ser únicos, imprevisíveis, instáveis, mas com a informação que os jogadores utilizam para tomar as decisões a ser constantemente manipulada. De preferência, devemos simular os cenários que podemos encontrar no jogo, como por exemplo a reação à vantagem no marcador ou a uma expulsão que provocará inferioridade numérica. Os exercícios devem evitar a repetição de quaisquer movimentos e ações e, em alternativa, devemos estimular os mecanismos de adaptação pela realização de movimentos e ações sempre diferentes. Para acompanhar esta dinâmica, o treinador deve organizar cuidadosamente a informação a transmitir, de modo a que os jogadores percebam imediatamente a ideia pretendida no treino e depois na competição. Desta forma, consegue-se que a intervenção seja mínima e a proatividade máxima. Com a evolução do modelo de análise da performance desportiva, abrem-se novos horizontes e novas opções para analisar o rendimento. É sempre difícil prognosticar o futuro, mas provavelmente a análise do rendimento vai consistir em codificações automáticas, movimentos e ações, também enquadrados no ambiente em que decorreram. Por exemplo, a capacidade de remate de um jogador, tendo em conta a proximidade dos adversários. Neste contexto, poderão ser desenvolvidos algoritmos que analisem automaticamente o rendimento,
também autodefinindo os indicadores de performance, normalizando as variáveis, avaliando a variabilidade situacional e, no final, identificar os pontos fortes e fracos das equipas. Outras das possibilidades serão certamente a comparação efetiva com jogos anteriores e assim poder prognosticar com mais precisão o que se pode esperar do rendimento. Da mesma forma, a avaliação de variáveis fisiológicas em tempo real permite acrescentar a possibilidade de entender a fadiga e poder agir em conformidade também em tempo real. Mais difícil será avaliar alguns aspectos da carga emocional imposta aos jogadores, como o ambiente no estádio, ou até a capacidade de criar diferentes soluções para resolver os problemas, fugindo completamente às possibilidades anteriormente algoritmizadas. Por muito avançada que seja a tecnologia, vai existir sempre espaço para a intervenção do que caracteriza a essência humana.